E já temos campeão pelo Brasil. Estamos falando do Remo, que venceu o Águia de Marabá por 2-1 de virada e conquistou o título da Supercopa Grão-Pará. E a gente trouxe a imagem de Iago Pikachu, não por acaso, né? De fato, o homem é predestinado, nasceu com a estrela realmente. Ele que estourou no futebol nacional pelo Paysandu, também rodou pelo Brasil, deixando sua marca, escrevendo sua história, sendo muito decisivo, inclusive, tem essa característica, e agora volta ao futebol do Pará para vestir a camisa do Remo. Iago Pikachu que fez o gol de empate, né, do Remo, entrou no segundo tempo, na partida foi acionado no segundo tempo, e fez o gol de empate 32 do segundo tempo. O jogo já estava avançado, caminhando ali, né? o Águia de Marabá já começava a enxergar a taça Tava Grão-Pará. colocando a mãozinha lá, né? Isso, mas aí Pikachu realmente impressionante. É. E aí, maestro, você que trabalha com taça, de fato, imagino que já está animado para falar disso aqui. Inclusive, nos bastidores, agora há pouco, né, a gente falava da tradição da Supercopa Grão-Pará, já em sua terceira edição consecutiva, maestro. Tomara que essa tradição se estenda, porque me agrada muito esse perfil de títulos assim. A galera acha que é brincadeira, mas é sério. Sobretudo, daqui a alguns anos, quando vários clubes de massa passarem a esquecer que dá para ganhar campeonato. Onde todo mundo vai viver de campanha. Onde a gente sempre fala dos estaduais, que obviamente eles precisam ter um número reduzido, e essa temporada marca um início de um corte, de um calendário com apenas 11 datas, mas tem gente que quer para excluir mesmo, assim, não ter nada, de os grandes não participam, bota só os pequenos. Eu sou contra isso aí, sobretudo porque a galera não tá se dando conta que tem uma hora que vai parar de ganhar campeonato. Isso. E aí para de formar torcedor, para de criar uma nova... Cultura, uma né? cultura de futebol completamente diferente. Os clubes de massa, todos eles, os do Brasil, em vários estados do país, eles são construídos a partir disso. Então, assim, tem um títulozinho aqui e tal. Não ofende ninguém. Não ofende ninguém. Nesse caso do Pará, que quem gostava disso, mas o Ceará deu uma ré. O Ceará tinha a Taça dos Campeões há alguns anos, que tem o Cearense e a Fares Lopes, que é a Copa Estadual do Ceará, e o jogo de abertura da temporada seguinte, olha, a Supercopa Rei, mas lá era a Taça dos Campeões que era justamente os vencedores dos últimos 2 títulos, mas, enfim, foi descontinuado. No Pará existe, embora a Copa Estadual, veja, essa Supercopa Grão-Pará, existe a Copa Grão-Pará. Ela não é uma Copa Estadual, no sentido que a gente conhece. Tem grupos, mata-mata, todo mundo pode participar. Na verdade, ela é a disputa, que era por uma vaga na Copa do Brasil, entre todos os times eliminados no mata-mata do estadual, antes da final. Ou seja, os times que chegaram às quartas de final e os 2 eliminados da semifinal. E, obviamente, a competição ela começa já com os times das quartas de final, ali numa primeira fase. Depois, os vencedores enfrentam os eliminados da semifinal. Lembra um pouco aquela seletiva do Atlético Paranaense, 99. Sim. Que valia uma vaga na Libertadores. Ou seja, quem vai sendo eliminado do brasileiro vai entrando aqui. A mesma lógica. E aí, o Águia de Marabá ganhou. Eu lembro de ter visto essa disputa de pênaltis, inclusive. Estava torcendo até para Tuna. Até lembrei agora. Foi Águia de Marabá e Tuna Luso. Tuna Luso não ganhou o Paraense, se eu não me engano, desde 1988. O Águia foi campeão por 9-8. E aí, ele se credenciou a jogar a Supercopa Grão-Pará contra o campeão paraense, que foi o Remo, mas com uma curiosidade. O Celso falou que é a terceira edição. A primeira edição, que era até uma ideia legal também, ela reuniu campeão da primeira e da segunda divisão, e eu acho que pelo estadual. Sim. Nesse caso, esse jogo não foi do estadual, tá? Esse jogo não, tipo, tem de vez Foi uma data a par. Uma data antes da estreia do Campeonato Paraense. Porque no Gaúcho, por exemplo, tem a Recopa Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus, e já entendeu há muito tempo, né? À toa que os caras ganham Copa de Rodo. Lá tem a Recopa Gaúcha, que é a da Copa da Federação com o Campeonato Gaúcho, mas ali eles comem a data, ou pelo menos era assim, do estadual. Na hora que os times se enfrentam, vale tanto pelo estadual. Dois, né? Nesse caso, no caso do Ceará, valia também. Não valia. Que foi até. Lembra que Lisca perdeu um título desse, que o era treinador do Ceará e o campeão foi o Ferroviário. Então é isso, o Remo ganhou esse título, foi o primeiro título do Remo, tá? O Águia, embora tenha sido vice-campeão, ele foi o primeiro campeão da Supercopa Grão-Pará. Em 2024, venceu o Canaã por 1-0. Aí tu fala, como assim? É porque o Águia foi o campeão estadual.
Só pra Sim, sim. assim, o Águia foi o primeiro título do Águia, então, e o Águia ganhou a Supercopa. Em 2025 foi o Paysandu contra Tunaluso, e deu papão, e agora o Remo. Então é isso, são 3 edições. Desejo sucesso. Também, Supercopa. longevidade. Desejamos longevidade. Por exemplo, aqui em Pernambuco era para ter a Copa Pernambuco. Eu acho sempre um erro, inclusive, a primeira rodada não ser o campeão da A1 com da A2. Que no caso foi Sport da A1 e o Vitória da A2. Isso era para ser a primeira rodada que você pode apresentar. Tipo, o campeonato começa e não tem uma apresentação do campeonato. O campeonato começa como se já fosse a segunda rodada. Não existe cerimônia nenhuma, tá ligado? E a Jogo de cerimônia abertura, né? e a cerimônia faz parte, assim, de início da competição. Eu gosto, inclusive, da ideia do nome, Grão-Pará, né? Faz alusão a período colonial. A né? magnitude do estado, Exato. que ainda tá pequeno. Não, é perfeito, justamente. Quando a gente faz alusão quando se faz alusão a Grão-Pará, tá se falando aí de uma região gigantesca. Era Amapá, Roraima, Pará, Aqui, ó. Tocantins. Já mostrei pra frente aqui. Tem aí? Tem. Era uma cavalice. É uma cavalice. Acho que até século XIX ali. Mas cavalice mesmo era Pernambuco, viu? Já foi também. Não, assim, Um abraço pra turma do Oeste Baiano. veja, Pernambuco fazia divisa com Goiás. Eu mandei um abraço certo, inclusive, tá vendo? Eu mandei um abraço pro mesmo lugar que o maestro mirou. É isso. Na verdade, Pernambuco fazia divisa Com o Grão-Pará. O Grão-Pernambuco fazia a divisa com o Grão-Pará. Aí Cássio já ia querer que criassem a taça. Grão-Pernambuco. Grão não. O vencedor do Grão-Pará contra o vencedor do Não, mas é grão. Supergrão. Mas assim, veja, esse é o mapa, só brincando, esse é o mapa da América Portuguesa, podemos dizer, em 1766. É até correto porque o Brasil não era independente, né? No século XVIII ainda. Ou seja, o Brasil ainda era colônia, império. Isso. E o norte e nordeste que a gente considera hoje é o Grão-Pará, Pernambuco e a Bahia. Uhum. Assim, veja, há muito mais de 200 anos, quase 250 anos, e o que a gente, por isso que de vez em quando eu falo que a Copa Sul-Sudeste, ela é muito artificial, ela vai cumprir uma agenda de disputa, mas não existe dentro dessa lógica. Existe a Copa Sul, o Sul sempre existiu, você olha aqui, o Sul sempre existiu, mas o Norte e Nordeste, essa relação, ela é presente há séculos, pô. Nesse cenário, você vê que três regiões fariam tudo que a gente já conhece hoje ainda. Né? O Brasil, né? Exatamente. Inclusive, convido vocês, tá? O Mato Grosso também, assim, vou te contar, meu irmão. Assim, tudo era, só pra ver do mapa, assim, era tudo muito cavalo, assim mesmo. Trouxe aqui pra tela o mapa, tá? Pronto. Fred adiantou. Perceba que o Acre é da Bolívia ainda, tá? Perfeito, um zoom aí no nosso mapa. O Acre é da Bolívia ainda. Assim, ó. O Acre ainda era da Bolívia, exatamente. O Rio Grande do Sul não estava, uma parte era da disputa, porque era tudo meio tratado ali, né? Você pode ver que passava uma linha e os bandeiras da turma foi andando pra lá e foi pegando o território. Isso é na época que a gente até comentou, foi na época da União Ibérica, né? Quando o trono de Portugal estava sob o jugo também do trono espanhol, e aí parou de fazer sentido a fronteira as fronteiras estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas, e aí realmente, como o Cássio falou, os bandeirantes começaram a ir chacinando, né, indígenas Brasil adentro. E aí, nesse cenário, São Paulo compreendia o Paraná também, né? Também. Santa Catarina é muito próximo ali do que já é. E o Rio Grande do Sul, ele está cortado pelo tratado, né? Assim, exato, exatamente. Que seria como se fosse passando uma reta. Exato. A Bahia é quase a mesma coisa que hoje, tirando ali justamente o sertão, aquele sertão... O oeste da Bahia. O oeste da Bahia, que vai ser repassado à Bahia depois... Da Revolução Pernambucana de 1817. Ou seja, que foi mais de 60 anos depois desse mapa. Alagoas, Sergipe, Paraíba, tudo... Pernambuco. Isso. E, como destacamos, o oeste da Bahia, que é hoje é um centro essencial para o agronegócio brasileiro, principalmente com a soja. E Goiás é basicamente a mesma coisa, até o surgimento de Tocantins em 88, assim, é o mesmo território todinho, assim, até quando a criação do último estado brasileiro. Você vê ali o encaixe, né, do estado de Tocantins. Né? Opa, agora que... Maranhão e Piauí. Não, porque na verdade tem um contorno ali, né? Não tem isso. Só para mostrar como tá. Muito bem.
É isso. Se você quiser assistir mais conteúdos como esse, a gente tem uma série chamada O mundo da Copa. que vai chegar no Brasil em algum momento, Sim. tá? E quando chegar no Brasil, nós vamos mostrar todas as evoluções Dos mapas. dos mapas do Brasil, tá? E contar um pouco dessa história. Enquanto não chega no Brasil, já está disponível o episódio Haiti, Haiti, Uzbequistão, Escócia e Marrocos. Escócia e tá? Marrocos. São 4 episódios disponíveis. E essa semana, Vamos gravar o Paraguai. Paraguai, 5º episódio, que tem um envolvimento com o Brasil, Tem. direto, indireto, no passado No presente. e no presente, tá? Muito, muito. Então, podem. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, que a gente acabou invadindo aqui esse raio-x dos estaduais, que começou com a Copa Grão-Pará, tá? Se Isso. vocês gostam desses conteúdos, sigam para o mundo da Copa, tá? Podem seguir, que vocês vão se deliciar, porque tá muito legal essa série aí. Mas vamos lá, Fred, a gente volta a falar da Copa Grão-Pará, que ela acontece num contexto muito específico, triste, né? Que é a sequência aí do evento trágico, né? Que acabou envolvendo a delegação sub-20 do Águia de Marabá, inclusive tendo vítima fatal, né? E como a gente, como era de se esperar, né? A comunidade de futebol abraçou isso aí, Sim. inclusive os adversários do Águia de Marabá nessa decisão, né? A gente tem uma imagem, Celso, algumas imagens aqui na tela, que são imagens que ficaram marcadas, né? Um gesto muito bonito do Remo. Os jogadores do Remo fizeram um corredor, Celso, tá? Para receber e dar um abraço nos adversários. O jogo já tinha terminado e os jogadores do Remo, num gesto simbólico, tiraram suas medalhas de campeões e colocaram as medalhas nos jogadores do Águia de Marabá, simbolizando, obviamente, um abraço a todo o clube, um abraço à delegação que disputou a Copa São Paulo e que teve esse trágico acidente, tá? Na volta para casa, a volta de ônibus. O futebol brasileiro é extremamente precário, tá? Em sua maior parte. E a Copa São Paulo, ela nos ajuda a lembrar que essa precariedade existe. Porque muitas vezes todo o nosso foco fica séries A, B, C, eventualmente alguma coisa ali na D, tá? Mas a Copa São Paulo, que acaba tendo um grande foco no começo do ano, nessa temporada menos, porque os estaduais já vieram Invadiram também, né? invadindo, né, o calendário. Mas a Copa de São Paulo sempre traz grandes histórias pra gente lembrar a raiz do futebol brasileiro, que é uma raiz extremamente precária, tá? Então, um gesto muito Bonito, né? bonito, né? E importante dos jogadores do Remo, tá? Eu queria ainda falar, Celso, um pouquinho sobre o jogo, porque nesse jogo a gente pôde conhecer um pouco do trabalho que Osório vem fazendo no Remo, tá? O Remo é um time que está sendo reconstruído e que, se você se perde só No sentido reconstruído, mas no sentido de qualificado, isso, né? uma Não é que requalificação, o time foi acabado e agora tem. É o time assim, ele tinha um nível e precisa mudar de precisa nível. mudar de nível. Mas se você, Celso, e às vezes a gente acaba caindo nessa armadilha, fica só nas redes sociais seguindo jornalistas, influencers, pessoas que lidam com o futebol do Pará, tá? O Remo foi o time, sem dúvida, dessa janela que mais teve nomes de treinadores especulados até chegar em Osório e que mais teve nomes de jogadores especulados. Todo santo dia tem 2, 3 jogadores que são ligados ao Remo. 2, 3 jogadores. Chega um momento, Celso, que você perde um pouco o controle de qual negociação andou, da negociação que não andou, de como está esse elenco do Remo. Dentro do nosso mercado, a gente até está devendo uma atualização desse elenco do Remo e está devendo, inclusive, por conta disso, porque tem que parar e dar uma reorganizada no que a gente tinha, no que o Remo realmente Conseguiu trazer e está começando a colocar em campo. Osório, após a partida, após a virada, o Remo perdia até os 32 do segundo tempo, ele deu uma entrevista dizendo que está 70% do que ele quer para o início da Série A no dia 28. Tá? O Remo só joga agora na estreia do Paraense contra o Bragantino, e é Bragantino mesmo, para quem não conhece, o Pará tem o seu Bragantino. Agora só o Pará tem Bragantino, né? Porque o outro agora São virou Paulo Red Bull. tem o Red Bull Bragantino, né? O Bragantino do Pará, ele é o adversário de estreia do Remo
4 dias antes da estreia na Série A. Não sei como o Osório vai fazer, se vai jogar com os titulares para dar um último treino para a estreia da Série A. Eu faria algo nesse sentido. Mas eu queria ler a escalação do Remo Certo. e as substituições para situar onde nós estamos em relação ao time que o Remo está colocando. O que o campo, Osório tá? tem à disposição, né? Isso. Marcelo Rangel segue, tá, como goleiro. Aí João Lucas, Klaus, Léo Andrade e Sávio fecham o sistema defensivo. No segundo tempo, Marlon, né, que chegou do Ceará, chegou na semana passada, zagueiro, entrou e assim, deu, né, falhou terrivelmente no gol do Águia. Ele dá um corte errado dentro da área e permite o gol do Águia, tá? Os volantes, Zé Ricardo, Jaderson, tá? E Pavani como meio campo. Entrou Eduardo Melo no lugar de Jaderson e é quem faz o gol do da título. vitória, né? Isso. E Cantídio no lugar de Pavani, tá? Na frente, o Panagiotis, o grego, que é quem sai no intervalo para a entrada de Pikachu, que empata a partida. Pikachu jogando como ponta Centroavante, direito, né? como Não, ponta ponta, direita. João Pedro, entrou Nico Ferreira no lugar dele. E de centroavante, Aleph Manga, tá? Que o Remo deu essa segunda chance a Aleph Manga. Isso aqui Não me parece. tá muito Exato. longe do necessário. Se é 70%, Exatamente. Quando eu vi a escalação, não me preocupei, porque eu achei que era 30%, 40%. Isso aqui não pode ser 70%. Tá? E as É uma mais. loucura, o campeonato começa daqui a 9 dias, né? pô, é uma loucura. uma E a loucura. janela fecha só no começo de março. Então eu acho que o Remo vai começar e vai precisar ir ali constantemente transformando especulações em reforços. E que sejam as especulações de nomes que realmente qualifiquem o time, Nas né? especulações até são, tá? Mais do que tem sido no. As assinaturas de fato, né? Exatamente, Celso. Então, queria ter feito essa ponderação para a gente atualizar um pouco do estágio onde o Remo está, tá? E aí, agora, a gente começa para valer o raio-x dos estaduais, porque tudo que a gente viu até aqui não foi um estadual, né? Foi a Supercopa Grão-Pará, com uma incursão aí na história cartográfica e geográfica do Brasil. Muito bem. Então é isso.